Eu sou Luciana Pinheiro Costa, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Então, farei comentários sobre o julgamento da apelação civil de relatoria do Dr. Rodrigo Rigamonte Fonseca no dia 12 de julho deste ano. Esse julgado chama a atenção porque cumpre com eficácia o papel do TRF6 de uniformizar o procedimento das ações previdenciárias em primeiro grau de jurisdição, chamando a atenção para a necessidade de realização de perícia biopsicossociais na análise da concessão de benefício de prestação continuada ao deficiente. Muitas vezes, especialmente na jurisdição delegada, o preenchimento desse requisito da deficiência tem sido analisado apenas do ponto de vista médico, como se fosse um benefício previdenciário por incapacidade. Mas não é isso que a Lei Orgânica da Assistência Social dispõe, que, em consonância com o disposto no artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, considera como deficiente a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em integração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o que está no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.742 de 93. Isso significa que o perito deve avaliar o quanto as barreiras que aquela pessoa específica vai encontrar de natureza social, psicológica, familiar, esportiva, urbanística, tecnológica e até profissional irão impactar no grau de impedimento que a deficiência já acarreta por si só na sua vida. Assim, não é apenas a existência da deficiência e as limitações nas funções e estruturas do corpo que devem ser aferidas, mas também o contexto em que a pessoa está inserida, seus fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, pois só da conjugação deles é que se pode concluir com segurança se haverá ou não limitação de atividades e restrição de participação efetiva na sociedade por aquela pessoa. Deve ser avaliada a possibilidade de recorrer a adaptações razoáveis, que não acarretem ônus desproporcionais e indevidos, caso necessárias para a vida independente. Até a atitude, o comportamento pessoal daquele deficiente em si pode constituir uma barreira que o impeça de concorrer em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade em que ele vive e devem ser consideradas na avaliação biopsicossocial. Esses detalhamentos estão já previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, e tem sede constitucional após a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, de forma que o próprio INSS já adota um modelo de perícia multiprofissional e interdisciplinar em alguns casos, estando a perícia biopsicossocial prevista no Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária, que é a Resolução 637 de 2018 do INSS, e no regulamento, que é o Decreto 3.048 de 99, em seu artigo 108, para os casos de benefício ao deficiente. O próprio Tribunal de Contas da União, recentemente, recomendou que o INSS passasse a realizar, em todos os casos, a avaliação da pessoa com deficiência por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Está no Acórdão 171 de 2023, relatou o ministro substituto Véder de Oliveira. Assim, ainda que não se possa, diante de toda a dificuldade orçamentária que temos no judiciário, formasse uma grande equipe de peritos, mantendo-se por enquanto a perícia médica e a avaliação pelo assistente social que estamos acostumados a ver nos nossos processos, é função do tribunal, é função de cada juiz
verificar se os peritos estão avaliando a deficiência sob o ponto de vista adequado, inclusive com a resposta a quesitos que considerem as barreiras citadas, as adaptações e soluções possíveis encontradas no contexto pessoal daquela pessoa com deficiência que é parte no processo. Em outras palavras, quando a perícia não considerar o aspecto biopsicossocial, a solução encontrada pelo desembargador Rodrigo Rigamonte de anular a sentença e devolver para que a perícia seja repetida sob pena de cerceamento de defesa, é uma medida que eu considero construtiva e que eu considero que devamos todos nós nos orientar nesse sentido para cumprirmos com eficiência a missão de judiciário, a missão de tribunal e a missão que se espera no tratamento com as pessoas portadoras de deficiência. Neste caso, então, o Dr. Rodrigo Rigamonte propôs o provimento do recurso da parte autora para se anular a sentença, devolver os autos para sua correta instrução, para só então ser avaliada o impedimento de longo prazo da pessoa portadora de deficiente. Muito obrigada.